Muito bom dia, nós estamos começando mais uma escola de discípulos para você. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã de domingo, esse domingo de eleições. Então, um domingo especial para a gente orar e pedir direção ao Senhor para o rumo da nossa cidade futuramente. E é uma alegria também estar aqui trazendo hoje, nesta manhã, o nosso último encontro nos profetas menores, estudando hoje o último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias. Então, você já pode aí se programando, abrindo a sua Bíblia, que já já nós vamos mergulhar profundamente nesse livro fantástico, maravilhoso, que vai trazer grandes ensinamentos para as nossas vidas. Mas antes, eu queria te convidar a ouvir um lindo hino conosco, na instrumentalidade da nossa querida irmã Larissa, aqui da comunidade Espaço de Vida. Vamos ouvir esse lindo hino? Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá na minha e na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Voltamos aqui, nesta manhã de domingo, na Escola de Discípulos da Comunidade Espaço de Vida. Um prazer enorme estar com você aqui nesta manhã. E como eu falei anteriormente, hoje nós vamos estudar e se aprofundar nesse último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. Então eu quero te convidar agora a abrir
o livro de Malaquias, no primeiro capítulo, é o último livro do Velho Testamento. Antes de lê-lo, eu gostaria de orar, pedindo a bênção do Senhor para nós aqui, para que Ele venha nos iluminar, trazer clareza de entendimento, e que Ele também abençoe o nosso país nessas eleições municipais deste domingo. Amém? Senhor, nós queremos agora te agradecer por essa manhã de domingo, pedindo que o Senhor venha nos trazer clareza, iluminação, elucidação da Tua Palavra, para que cresçamos, ó Deus, na graça, no conhecimento, entendamos a Tua Palavra, que ela fale conosco, que ela traga despertamento aos nossos corações e que ela nos abençoe de uma maneira toda especial, sobrenatural. Pai, abençoe Teus filhos que estão agora nas suas casas. Pai, aqueles que já saíram para votar, aqueles que ainda sairão, que o Senhor possa guardá-los na saída, na chegada, abençoando a nossa nação brasileira nesse pleito das eleições municipais, e que se cumpra e que se faça a Tua vontade, que prevaleça a Tua soberana vontade neste país. Rogamos, ó Deus, e pedimos as Tuas bênçãos nesta manhã, em nome de Jesus é que oramos, amém e amém, graças a Deus. Vamos ler o livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu o destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Esse livro aqui, enquanto lia, enquanto estudava, é um livro bem prático. Nesses 12 estudos aqui, com exceção de 2, onde o nosso irmão Bruno falou sobre Oséias e a pastora Jo falou sobre Jonas, os 10 livros nós sempre enfatizamos, principalmente logo no início da nossa explanação, que o quanto esses livros eles são contemporâneos, quanto que eles são pertinentes, quanto que eles são atuais, o quanto que eles são relevantes e quanto que eles se aplicam para os nossos dias. Eu até, em alguns livros, eu ainda dei uma aprofundada no fundo histórico, mas em outros não tanto assim, passei mais superficialmente, porque a minha intenção é justamente trazer uma aplicabilidade para os nossos dias atuais. Pegar esses livros aqui, os profetas menores, e trazer para a nossa existencialidade. Hoje não será diferente. E é impressionante como que o livro de Malaquias, ele é atual. O quanto que ele vai falar aos nossos corações. Até porque a palavra Malaquias, esse nome Malaquias, quer dizer o mensageiro de Deus. E ele vai profetizar num período onde havia a necessidade de correção de pecados. Assim como hoje, que o pecado graceja, assim como hoje, como o pecado ele campeia, assim era na época de Malaquias. E é bom a gente também falar que ele vem como um disciplinador,
como aquele que vai combater o pecado do povo de Israel. O povo se encontrava apático, o povo se encontrava desanimado e o povo se encontrava alienado. A primeira coisa que eu quero já trazer aqui para a nossa reflexão é o que está escrito no verso de número 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Crise de amor. Eles estavam como se questionando o amor de Deus por eles. É como se eles estivessem duvidando do amor de Deus por eles. É comum acontecer, agora na pandemia, a gente também passar por essa crise. Há um filósofo antigo chamado Sêneca, que ele diz o seguinte: se Deus é bom, Ele não é amor. E se Ele é amor, Ele não é bom. Se Ele é bondoso, Ele não é amoroso. E se Ele é amoroso, Ele não é bondoso. Diante de tudo isso que temos visto no mundo, o que vai acontecer aqui é justamente essa crise de amor que eles têm. E eles usam os dois irmãos, quando eles falam assim, Esaú, irmão de Jacó, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Esse aborrecer aqui não é odiar, é escolhi Jacó. Eu não abominei, eu não odiei, eu amei. O aborrecer aqui não é odiar. Então, a primeira crise que a gente encontra é como se Deus não gostasse deles. Só que nós sabemos que o amor de Deus, ele é operante. A graça de Deus, ela é irresistível. O agir de Deus, ele é especial. E olha o que diz o verso 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O amor de Deus perpassa, vai além da nossa limitação humana, vai além da nossa finitude. É um amor que está para além dos muros eclesiásticos, é um amor que está para além dos muros da igreja, é um amor que está para além dos crentes. Ele quer alcançar também, no caso aqui, os gentios. É a promessa lá de Abraão, que ele vai alcançar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, fazendo uma aplicação para os dias pandêmicos nos quais vivemos, Deus te ama. Deus tem um amor profundo por ti, por sua casa, por sua família. Talvez você esteja vivendo assim como o povo aqui na época do profeta Malaquias, numa crise de amor. Se Deus me ama mesmo, por que Ele está permitindo eu passar por tudo isso nesse tempo pandêmico? Olha a pergunta deles. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Queridos, o amor de Deus, ele vai para além daquilo que nossos olhos podem ver. Então, creia nas promessas de Deus para a sua vida e não se apegue apenas àquilo que nossos olhos carnais podem contemplar. O choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Algo que o Senhor vai tratar aqui também em relação a se fazer a obra de Deus de qualquer maneira ou relaxadamente. Olha o que diz o verso 6: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz
o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizer, em que desprezamos nós o teu nome? Irmãos, o profeta Jeremias vai dizer que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. O Senhor aqui, eles, no versículo 2, eles questionam sobre o amor de Deus dispensado para com eles. E aqui agora, quem vai questioná-los é o Senhor em relação a eles estarem realizando a obra de Deus de maneira desprezível. Que no caso aqui é o culto a Deus. Quando a gente ensina, quando a gente prega, quando a gente ministra, que a gente deve servir a Deus com excelência, oferecendo o melhor que temos para Deus, pela graça dEle. Porque muitas vezes a gente confunde o que é excelência. Excelência é o melhor que eu posso dar. E nós vamos ver isso aqui. A questão das ofertas que eles estavam oferecendo para Deus. O culto a Deus, a relação deles com Deus, nesse caso aqui, era relapsa. Ou eu sirvo a Deus do meu jeito, ou eu sirvo a Deus da minha maneira. Não, é da maneira do Senhor. Não é Deus que vai se encaixar nos meus projetos, são os meus projetos que devem se encaixar em Deus. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. Qual o culto que nós estamos oferecendo para Deus? Porque segundo a palavra de Deus, no versículo 6, o Senhor está requerendo dos sacerdotes essa postura. Ó sacerdote que desprezais o meu nome, vós dizer, em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, vamos pensar aqui agora, e de maneira, colocando Deus honestamente como primazia, acima de todas as coisas. Temos oferecido o melhor de nossas vidas, de nossos anos, de nossa vitalidade, da nossa juventude, do nosso amor a Deus? O Senhor aqui está confrontando eles. Eu falei que esse livro é um combate ao pecado, de que eles estavam desprezando o altar do Senhor, oferecendo pão imundo. Irmãos, quantas vezes a gente dá o melhor do nosso tempo para o nosso trabalho profissional, e você não está errado. Quantas vezes você dá o melhor do seu tempo, e tempo com qualidade, para a pessoa que você ama, ou as pessoas que vocês amam, mas quando se trata de um tempo com qualidade para Deus, a gente negligencia, nós temos dificuldades, nós estamos sempre colocando Deus em segundo plano, renegando as coisas do Senhor. Haja visto o investimento que a gente faz na nossa formação espiritual. Muitas vezes você não tem dificuldade em comprar um livro dentro da sua área de instrução, de formação acadêmica, mas quando se trata do investimento nas coisas do Senhor, você tem o freio de mão puxado, é roda presa, tem dificuldade. Uma literatura onde você lendo, você vai crescer na graça, no conhecimento, e aí você fala assim, não vou comprar. Uma Bíblia de estudo, ou alguma coisa na casa de Deus, na obra de Deus, como nós estamos tendo aqui no espaço, esse investimento digital, para oferecer um culto de melhor qualidade, de visibilidade, onde teremos condições, em nome de Jesus, de alcançar mais pessoas.
e às vezes você não se compromete, você não se envolve. Está aqui, lendo o verso 7, oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vale para a nossa reflexão, se realmente Deus está acima de todas as coisas, como nos ensina as Escrituras, que devemos amá-lo de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração, e amando a Deus acima de todas as coisas, colocando Deus como prioridade. E é bênção, irmãos, a partir do momento que você coloca Deus como prioridade, uma fala repetitiva nossa aqui, essa relação de verticalidade que desemboca na relação de horizontabilidade, é uma fala repetitiva. É o óbvio que é sabido, mas que não é vivido, e que deve ser estupidamente repetido. Então, meu querido, nesta manhã, priorize as coisas de Deus, não queira ouvir da parte do Senhor, não olhe para suas coisas. E talvez você é um homem cuidadoso, é uma mulher cuidadosa, que gosta de coisas boas e trabalha para isso, e que Deus te abençoe, e que você continue fazendo isso. Mas na prática, nós sabemos que muita gente investe, e não estão errado, em salão de beleza, em bons carros, em boas casas, mas quando se trata das coisas de Deus, o investimento espiritual, o investimento no culto a Deus, as pessoas negligenciam, elas têm muita dificuldade. Repensa a sua vida, se realmente você não está indo nesse caminho, e que talvez você não ouça um confronto como Malaquias deu naquele povo. Olha, vocês estão desprezando a mesa do Senhor, vocês estão oferecendo pão imundo ao Senhor. Lembram lá da oferta da viúva pobre, onde ela deu tudo que ela tinha, enquanto que os ricos davam o que sobravam, e ele aceitou a oferta dessa viúva, porque ela sabia que ela estava dando de todo o seu coração. Quando a gente se prostra no nosso quarto, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente adora o Senhor, a gente oferece o melhor para Ele, de todo o nosso coração. Essa madrugada eu ministrava naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, onde o apóstolo Paulo diz: eu reduzo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha a ser eu desqualificado. Irmãos, que não haja incoerência na nossa relação com Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da motivação do nosso coração. Se realmente o meu culto a Ele é um culto sincero, honesto, que eu realmente coloco o melhor do meu coração, das minhas energias, dos meus recursos, para a obra de Deus, para a glória de Deus. Então, queridos, esse sacrifício, ele deve ser de todo o coração, não pode ser pão imundo. Versículo 8: quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele alegrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus aqui estivesse dizendo: será que você tem coragem de oferecer para o teu patrão, para o teu chefe, para o teu encarregado, para o governador, para o presidente da república, aquilo que você oferece para Deus? Será que você teria coragem de oferecer isso que você oferece para Deus, para alguém? A tratabilidade que você dá para Deus, você daria para o teu filho, para o teu cônjuge? O que Deus está dizendo aqui é o que nós temos oferecido para Ele como oferta.
O que nós temos oferecido para Deus com excelência no culto de adoração ao seu nome? O que a gente oferece para a igreja do Senhor? Estou falando para o espaço de vida, falando para a igreja do Senhor espalhado na face da terra. Seria um cordeiro sem defeito, sem mácula? Deus, ele é exigente, Deus é detalhista, Deus, ele quer despertar o seu povo quanto à referência, quanto à sua consideração. Nós não podemos ter esse pensamento de qualquer coisa serve para Deus. Então eu vou cantar, eu não preciso ensaiar não, porque eu tenho talento natural. Como eu tenho o dom de falar, da oratória, eu não preciso estudar, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso me aplicar. Eu chego lá, o Espírito Santo desce ali, me revela, e eu vou falando. Isso é uma indignidade com o Espírito Santo. Então, queridos, o que o Senhor está requerendo aqui é o seguinte: olha o que vocês estão me oferecendo: animal cego, animal manco, animal coxo. Vocês percebem que está uma linha de raciocínio lógico? Deus vai dizer para eles o quanto tem os amado, e diz para eles que eles têm desprezado a Deus. E eles falam: mas em que nós temos desprezado? Aí o Senhor fala assim: na minha adoração, na adoração que vocês prestam a mim. Estão tornando a minha relação com vocês desprezível. O sacrifício que vocês oferecem não é um sacrifício que me honra, pelo contrário, me desonra. Porque eu, sendo pai, eu quero respeito. Serve para você, filho, que está na nossa escuta. Você tem honrado teu pai, tem honrado a tua mãe, tem honrado as pessoas superiores a vocês profissionalmente, no teu trabalho? Ou você é um empregado rebelde? Você é uma ovelha rebelde? Você é um aluno rebelde? Desdenha para a sua liderança, não presta contas, nem precisa, acha que você é dono de si, dono do seu próprio nariz, você faz o que você quiser? É assim que você toca a sua vida? O Espírito Santo, na instrumentalidade do profeta Malaquias, está te trazendo para uma reflexão. O que nós temos oferecido, e ele aponta para a figura do governador. Lá nos evangelhos, ele também vai falar isso: entre vós não é assim, entre vós maior é o que serve. Então, queridos, o que nós estamos oferecendo para Deus? Qual o sentimento que permeia o nosso coração? É o melhor? Nós estamos tendo esse cuidado, essa disciplina de oferecer o melhor para Deus? Porque aqui no verso 8, o Senhor traz para eles uma reflexão. Olha o que vocês estão me apresentando. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? O salmista fala do sacrifício de tolo. Irmãos, não é porque a gente frequenta uma igreja, que a gente está aqui dominicalmente, que Deus está recebendo o nosso culto, a nossa adoração, não. Deus sonda, Ele sonda a nossa motivação, Ele sonda o nosso coração. Ele quer que o adoremos de todo o coração, com inteireza de coração. E Ele questiona aqui: isso não é mal? A Bíblia diz o seguinte: você podendo fazer o bem, você não faz, você está pecando. O Senhor está justamente questionando eles: e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Apresenta um trabalho cheio de rasuras, apresenta um trabalho lá, um TCC, de qualquer maneira para a banca.
lá no teu serviço profissional, faz a coisa de qualquer maneira. Não é a relação vertical que desemboca aqui na horizontabilidade? Então aos homens eu sirvo da melhor maneira, e a Deus eu sirvo de qualquer jeito. Isso é incoerência. Na medida que eu sirvo a Deus, Ele está dizendo aqui, com excelência, dando o meu melhor, agradando a Ele, automaticamente isso vai escorrer aqui nas minhas relações existenciais e de sociabilidade. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos ajude a oferecer para Deus o melhor. Irmãos, há muita negligência, há muito pecado, há muita infidelidade no nosso meio. Repensa, reflita nessa manhã, através desse livro fantástico que é do profeta Malaquias, como eu falei, um livro de praticidade. Olha o que diz o verso 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Porque antes de Deus aceitar a tua oferta, Deus quer aceitar você. Nós não podemos comprar Deus com as nossas ofertas. Depois eu vou ler um texto aqui, já, que fala mais ou menos sobre isso. Isaías capítulo 1. Não é o sacrifício de carneiros, não são as minhas ofertas de manjares, que eu vou impressionar Deus. É só olhar esse texto que eu já falei anteriormente, que é a oferta da viúva. Deus não está preocupado com a sua oferta, Ele está preocupado com você. Antes de aceitar a tua oferta, Ele quer aceitar você, a tua pessoa, o teu caráter, o teu coração. Ele quer moldar isso na tua vida. Você não impressiona Deus com um teu dízimo muito alto, ou alguma coisa que você dá. Lembra que eu já preguei agora na pandemia, 1 Coríntios 13? Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor. Eu posso distribuir os meus bens entre os pobres, mas se não tiver amor. O que o Senhor está usando Malaquias aqui é justamente nesse sentido. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Não é aceitará Ele a vossa oferta, aceitará Ele a vossa pessoa. Deus quer você, meu querido. É a tua vida que importa para Deus. A tua oferta vai ser consequência da sua adoração a Deus, da sua fidelidade a Deus, do seu amor a Deus. Eu estudava essa semana aquele texto onde o Senhor pergunta para Salomão o que ele queria. O que você quer que eu te faça? O que você quer, Salomão? E ele pede sabedoria. E Deus fala para ele: não só vou te dar sabedoria, como também vou te dar riquezas. Meus irmãos, é um efeito bumerangue, não tem jeito. Se eu tenho um coração devocional, e se eu tenho liberalidade para abençoar a obra de Deus, o Senhor, nesse efeito bumerangue, vai também me abençoando. Eu passei aqui pelos profetas menores e eu falei do sactel furado. Quantas vezes, irmãos? Os teus recursos, eles quase não dão para nada. Mas se você olhar e fizer uma introspectiva, um histórico da sua vida, será que se você tem essa devocionalidade em abençoar a Deus e a obra dele? Porque aí é automático. É só você perguntar a qualquer cristão convicto e comprometido de ser um mantenedor na obra missionária e missional, se Deus não o abençoa. É só a gente ler as cartas do apóstolo Paulo, a igreja da Judéia ajudando os macedônios, na prova de tribulação, eles aumentaram a sua generosidade. Irmãos, Deus, Ele é fiel.
Se vocês chegarem com o que vocês têm nas mãos hoje, Deus está dizendo, aceitará o Senhor a sua oferta ou a sua pessoa? Ele está dizendo, a sua pessoa. Então é importante, irmãos, a gente pensar sobre a oferta que nós estamos oferecendo para Deus, que, como eu coloquei aqui, a oferta expressa quem é a pessoa. A tua oferta expressa quem é a pessoa. A tua oferta expressa quem é você. Deus olha para o seu coração antes dele olhar para a sua oferta. Deus, ele sonda o teu coração antes de mensurar a sua oferta. Eu sou o dono do ouro e da prata. Meu é o ouro e minha é a prata. Deus não precisa dos nossos recursos materiais. A nossa oferta vai expressar quem nós somos. Para Deus e para os homens. Olha o que diz o verso 10. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Irmãos, o que Deus está querendo buscar aqui é coerência. E aí, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nos versículos 11, 12. Isaías capítulo 1, versículos 11, 12 e 15. Capítulo 1, versículos 11, 12 e 15. Diz assim: de que me serve, presta atenção, irmãos, a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Verso 15: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão desconectados da minha pessoa. Vocês estão trazendo cordeiros, vocês estão trazendo ofertas, mas eu não vou aceitar. Porque o coração de vocês, a vida de vocês não condiz. Sabe aquela coisa que é para a gente impressionar? Irmão, será que isso aqui que eu li agora em Isaías acontece com a gente ainda hoje? Será que há pessoas assim no nosso meio, no meio cristão, no meio eclesiástico? Será, irmãos? É interessante que o Senhor fala assim: olha, eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Eu não me agrado. Irmãos, se vocês perceberem, desde quando eu comecei só esse capítulo 1, e pelo nosso horário eu vou ficar só nele mesmo,
A linha de raciocínio é o Senhor requerendo que tipo de oferta eu estou dando para Ele. Se há sinceridade, honestidade no meu coração. Será que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, igual Paulo diz lá? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Irmãos, nós não podemos desassociar o nosso trabalho profissional, a nossa vida acadêmica, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, eclesiástica, da vontade soberana de Deus. Tem pessoas que na sua vida profissional ela é uma coisa, na sua vida sentimental ela é outra, na sua vida financeira ela é outra. É uma espiritualidade androide, toda fragmentada, toda departamentalizada. É como se fosse uma espiritualidade desconectada de Deus. Achei interessante. Quem vos requereu o pisar de meus atos? É como se um rapaz namorasse uma menina cristã, muito fiel e muito convicta, muito crente, e ele viesse aqui aos domingos, e ele chegasse para ela e dissesse: olha, eu estou indo lá na tua igreja. E ela olhasse para ele e dissesse: mas você está indo porque você quer. E como ele dissesse para ela que ele está vindo aqui para poder agradá-la, só para dizer que ele está vindo: olha, eu te amo, eu estou indo na sua igreja. E ela olhasse para ele, nos olhos dele, e dissesse assim: mas quem requereu isso de você? Qual foi o dia que eu te obriguei a ir lá? Você sabe que eu vou. E se você quiser me acompanhar, amém, ficarei super feliz. Deus está perguntando aqui: quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Ou vocês acham que Deus, se eu não estiver na igreja, Deus vai passar mal? Se eu não der oferta, Deus vai passar mal? Quem perde somos nós, irmãos. O privilégio de estar aqui em comunhão, eu sei que o momento é difícil, é um momento de cautela, a gente conhece tudo isso, a gente sabe, mas o privilégio é nosso, estar em comunhão com os irmãos, na casa de Deus, né, que a casa de Deus somos nós, no prédio, no templo, poder abençoar a obra de Deus é um privilégio nosso. É um reconhecimento, é um ato de gratidão, de generosidade, de espontaneidade daquilo que Deus tem feito por nós. Então Deus pergunta para ele: mas quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Porque quando vocês estendem a mão, eu escondo de vocês o meu rosto. Quando vocês estão reclamando, eu não estou ouvindo nada, porque eu sei que é um palavrório de boca para fora, não há sinceridade, irmãos. Isso é muito sério. Eu vou encerrando por aqui.